E aí, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o planeta, Rony Altieri, São Paulo, raiz na área. Aqui tô dentro aqui de uma bola, aqui de uma circunferência, para falar com vocês hoje de dentro da caixa. Dentro da caixa, hoje a gente vai falar do São Paulo Futebol Clube, que tem um baita desafio, né? Nessa quinta-feira. Jogo importantíssimo para a vida do São Paulo, importantíssimo para a vida financeira do São Paulo, importantíssimo para a vida histórica do São Paulo, porque a gente está falando aí de uma Copa do Brasil, né? Objeto de sonho, aí, de desejo de toda a coletividade tricolor. E uma oportunidade muito grande do São Paulo realmente fincar o pé, né? E já ir para essa semifinal. Algumas coisas têm acontecido com o São Paulo que são extremamente positivas, né? A gente só não fala de coisa ruim, não, né? É que eu não gosto de coisas erradas que acontecem com o São Paulo. A galera prefere entender isso como corneta. Fica à vontade. Me chamar de corneta é um elogio, viu? Agradeço aí ao pessoal que chama de corneta, porque o dia que me chamar de passador de pano, aí eu paro de falar do São Paulo e vou para casa, né? Porque realmente a gente fala, porque é o nosso sentimento, a gente fala porque a gente sente e a gente fala porque a gente quer o melhor para o São Paulo Futebol Clube. Pois bem, final de Copa do Mundo contra o Ceará, nós passamos com a bacia nas almas, mas passamos, né? Estamos na semifinal da Sul-Americana. Nós passamos pelo Red Bull, o Red Bull, ô Red Bull, vocês precisam dar uma apertada no time, hein, meu? Porque vocês estão sem asa, né? Porque o time estava dormindo dentro de campo, um time que traz o patrocínio do Red Bull não pode dormir desse jeito, mas é problema deles, né? A gente atropelou, passou o caminhão por cima. A segunda final de Copa do Mundo que o São Paulo teve, até porque precisava sair, dar um passo à frente naquela incômoda situação que o São Paulo estava na tabela. Ainda, né? Tá, mas já melhorou um pouquinho. E agora contra o América, né? Para fechar o ciclo de 3 finais de Copa do Mundo. Meu Deus! Esses são os tempos que a gente vive, né? Mas que de alguma maneira o resultado está vindo. Gente, existem algumas formas de a gente ver o que acontece com o São Paulo, né? Apesar da direção do São Paulo, que eu vou falar daqui a pouquinho também algumas coisas referentes à perda de jogador, o Rogério Ceni, com todas as críticas que nós fazemos, que eu faço, que vários de vocês fazem, e alguns não fazem, porque faz parte do pacote. É uma questão de ponto de vista, de ponto final. Não quer dizer que eu sou dono da verdade e o cara que pensa contrário de mim não é. Não tem nada a ver com isso. E nem o cara que pensa diferente de mim também é dono da verdade. Ou seja, são pontos de vista com relação àquilo que a gente está assistindo, que a gente está vendo, né? O Rogério Ceni, apesar das críticas, os resultados até agora estão vindo. E ele foi meio profético há algumas coletivas atrás, quando ele falou o seguinte: gente, se a gente ficar de fora desses que não ganhar nenhum desses campeonatos, vai ser o caos. E vai ser mesmo, Rogério. Porque o futebol funciona assim. Você, inclusive, como eu já disse, nos ensinou a ser exigente nesse sentido, né? Você é um cara da vitória, você é um cara do título, você é um cara da vontade, da disputa, da determinação, do respeito à camisa. Você sempre foi assim e você nos ensinou muita gente a ser assim, né? Para mim, no caso que sou mais velho, mais rodado, você ajudou a me fazer entender isso. Por quê? Porque eu já venho de outros caras que já construíram história no São Paulo e que faziam isso. Hoje em dia, qualquer perereca aí é ídolo e o pessoal fica bravo. E tem jogador que manda, que tapa o ouvido ainda pra torcida. O Bostinha não ganhou nada no São Paulo e tapa o ouvido. Mas tá cheio de gente que defende. Tá cheio de gente que bate palma. Vou fazer o quê? Né? Então, nesse sentido, é importante deixar também isso destacado, né? De alguma forma, o resultado do Rogério Ceni, entre trancos e barrancos, ele está aí, ó. O São Paulo está numa semifinal, o São Paulo está prestes a chegar na segunda semifinal, e o São Paulo tem uma posição intermediária no Campeonato Brasileiro. A gente pode imaginar que isso pudesse, de alguma forma, estar melhor? Podemos imaginar, mas vai ficar na imaginação, né? Porque não tem como você ter essa certeza, lógico. A única certeza que a gente tem é aquilo que a gente está vendo nesse momento. Então é muito importante a gente saber
também entender como, de alguma maneira, apesar da direção de São Paulo, existe alguma coisa positiva. E o positivo disso é o Rogério, é aquilo que o Rogério está trazendo com o elenco que ele tem, que eu não acho ruim não, está longe de ser ruim, pro futebol atual, né? Sempre falei isso, mas que ele está trazendo resultado. Agora nós vamos ver daqui para frente como é que vai ser o comportamento, né, do elenco e dos jogadores. Deixar um pitaco aqui com relação à diretoria do São Paulo. Nós estamos perdendo jogador aí, ó. Nós já perdemos o Perry, nós já perdemos o Vitinho, nós já perdemos o Toró, nós vamos perder o Igor Gomes. Quando eu falo perder, gente, aqui não cabe nenhuma, como é que eu vou dizer para você? Nenhuma palavra com relação a defender o jogador, primeiro, que eu não defendo o jogador, vocês me conhecem. Eu defendo a camisa, eu defendo a instituição, sempre acima de tudo, né? E segunda coisa também, eu não acho que tinha que ficar com o jogador. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, para entregar jogador de graça para os outros, não precisa de Rui Costa, não precisa de Belmonte, não precisa de Muricy, não precisa de ninguém. Põe eu lá, entendeu? Ó, Rony, vem cá, eu vou te pagar R$5.000 por mês para você ficar entregando jogador de graça para os outros. Porque ninguém entrega jogador de graça pra gente. Ah, mas tá chegando o Naruel emprestado, ou Los Ranuelas emprestados, aquele papo todo, né? Ah, mas tá chegando emprestado. Só que assim, se o cara jogar bola no São Paulo, eu vou ter que pagar a bala pra ficar com ele. Nos outros times, não. O Toró vai embora, o Perry tá saindo de graça, tá? Mas estão dando um valor aí pra antecipar. Quer dizer, blá, 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 papo furado. Veja bem, eu não estou dizendo que eu sou fã desses caras. O que eu estou dizendo é que fica muito fácil administrar a base desse jeito. Assim como é muito fácil falar que o jogador é mercenário, que o jogador é ingrato. Gente, nós vivemos um futebol profissional, ou não. O São Paulo paga e paga bem para ter profissionais, ou não, para evitar esse tipo de coisa. Então assim, chega de dar jogador de graça. Agora nós temos os próximos capítulos de Igor Gomes, né? Que agora está fazendo doce para renovar. Lógico que está fazendo doce para renovar, porque ele pode sair de graça. O dinheiro todo que existiria numa negociação pode vir para a mão dele e do empresário. Não joga bosta nenhuma. Só que por que não foi cuidado disso antes? Por que não vendeu para o Botafogo antes? Essas são as perguntas que a gente faz, né? Então assim, existe o caso do Luizão, que ninguém fala nada sobre isso. Nós já perdemos o Marquinhos, que foi de graça. Gente, quando o valor é pífio, é de graça. É a mesma coisa para o futebol de hoje. Quando o valor é pífio, é de graça. Se você for pôr aí numa listinha, numa planilha de Excel, você vai ver o tamanho do prejuízo que a instituição teve. Enquanto tá aquela 500 caras apresentando o Naruel Ferrarese, o zagueiro venezuelano que jogava no Estoril de Portugal, tem um monte de cara saindo pela porta do fundo sem o São Paulo receber 1 centavo. Eu quero explicações sobre isso como torcedor do São Paulo. Eu exijo explicações sobre isso. Porque senão fica só o chantilly. O que está embaixo do chantilly, que é o giló, ninguém fala nada. Tá bom, gente? Mas é isso aí, vamos em frente. Tem Tricossauros hoje, super especial, hein? 20 horas, no canal do São Paulo Raiz. Grande terça-feira para todos. Grande abraço. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Fiquem com Deus.